E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual nossa. Hoje, a gente vai destrinchar um tema que, olha, vai muito, mas muito além daquela ideia romântica ou puramente moral que a gente costuma ouvir por aí. Nós vamos explorar as engrenagens literais da mente humana e entender como o verdadeiro perdão não é só uma palavra bonita, e sim uma reconfiguração neurobiológica profunda e super complexa de todo o nosso cérebro. Para começar a nossa conversa, dá uma olhada nessa frase. A música Perdão Reggae traz uma afirmação poética linda, né? Eu vibro amor no lugar da raiva. Ela fala sobre soltar a culpa, abraçar a paz e tudo mais. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é contrastar essa beleza sonora toda com a dura realidade clínica. Porque, sendo bem realista, anatomicamente falando, é incrivelmente difícil para o corpo humano atingir de fato esse estado de vibrar amor em vez de raiva. Não é do dia para a noite. Para guiar a gente, o nosso roteiro de hoje vai passar bem direto por 5 pontos fundamentais. Primeiro, vamos falar do mito do pseudo-perdão, depois a gente entra na amígdala e na memória emocional, passamos para o novo filtro do SARA, a troca de disco lá na rede DMN, até chegar na prova definitiva dentro do nosso corpo, que é o silêncio somático. Então, bora lá. Seção 1, o mito do pseudo-perdão. Esse paralelo aqui ilustra de um jeito brilhante o grande conflito da coisa. O tal do pseudo-perdão é muitas vezes só uma performance social. Sabe aquelas diplomacia, a pessoa fala com ar de superioridade? Ah, não, eu já superei. Mas por dentro, o corpo continua reagindo somaticamente aos gatilhos. O coração ainda dispara, a mão sua. Já o verdadeiro perdão, por outro lado, não exige nenhum anúncio grandioso para a sociedade. Ele exige silêncio. Ele requer que a pessoa passe por uma reorganização neural completíssima, onde o cérebro inteiro literalmente para de vibrar raiva e começa a vibrar amor de um jeito genuíno. E falhar em perdoar não é só guardar uma mágoazinha. É aprisionar o corpo num estado neurobiológico adoecido. O ressentimento funciona como uma doença, onde todo o seu cérebro e o seu corpo se organizam como se fosse um exército mesmo, em torno de uma única ferida lá do passado. Mecanismos como o orgulho ferido ou aquela busca incessante por justiça mantêm o nosso sistema nervoso travado. A pessoa fica presa num mecanismo primitivo de sobrevivência que suga, literalmente, toda a energia psíquica. Bom, passando agora para a seção 2, amígdala, o nosso centro de memória emocional. O que é realmente fascinante nessa parte é entender o porquê do corpo físico ainda tremer anos e anos depois de um evento ruim. Acontece que a gente tem dois sistemas de gravação: o hipocampo, que grava os fatos, e a amígdala, que é o nosso centro de memória emocional. A memória dos fatos até envelhece, mas a memória emocional da amígdala, não, ela continua intacta. Então ela trata uma ofensa de 10 anos atrás como se fosse uma ameaça imediata, disparando uma enxurrada de cortisol e ativando a resposta de luta ou fuga no exato segundo em que a memória vem à tona. Loucura, né? Por isso, a cura real não tem nada a ver com apagar os fatos do hipocampo. Afinal, a memória factual é crucial para a nossa proteção no futuro. A gente não pode esquecer das coisas para não repetir os erros, claro. O processo real de cura envolve usar o córtex pré-frontal para reavaliar a situação e ficar enviando novos sinais para a amígdala, repetidas vezes. É basicamente um baita trabalho de reescrever a memória emocional, ensinando para ela que aquela ameaça do passado não exige mais uma resposta de guerra agora. É a razão dizendo para a emoção: ei, calma, o perigo já passou. O que nos leva para a seção 3, SARA, o novo filtro. Imaginem o SARA, o nosso sistema ativador reticular ascendente, como se fosse um porteiro bem antigo e extremamente rigoroso. O trabalho dele é filtrar a realidade que entra na nossa consciência. Quando a gente está num estado de ressentimento, esse porteiro calibra os sensores dele para dar prioridade absoluta para tudo que lembra ofensa. Pode ser a cor de uma camisa, um nome parecido ou até um cheiro específico. Ele bloqueia o resto do mundo e só deixa passar o que mantém aquela ferida aberta e em estado constante de alerta. É exaustivo. Então, o grande pulo do gato aqui é notar que o trabalho do perdão é literalmente retreinar esse porteiro. O filtro do SARA, uma vez reconfigurado, começa a deixar estímulos novos e não relacionados entrarem na nossa percepção de mundo. De repente, fica milagrosamente possível passar o dia todinho sem nem pensar no agressor, conseguindo focar em novos projetos e conexões. E do ponto de vista clínico, essa mudança nas lentes de percepção costuma ser o primeiro sinal claro e objetivo de que a cura estrutural está realmente acontecendo. Seguindo em frente para a seção 4, DMN e a ideia de trocando o disco.
Deixa eu apresentar para vocês a rede de modo padrão, a famosa DMN. Pensa nela como uma vitrola vintage daquelas esquecidas num canto da sala que fica ali tocando sozinha enquanto a vida acontece. Quando a gente está supostamente descansando, em repouso, essa rede entra em ação para processar nossos pensamentos de fundo. O grande problema é que no estado de não perdão, o disco dessa vitrola está arranhadíssimo e preso na pior faixa possível. E o que exatamente toca nesse loop de ressentimento? É um ciclo super destrutivo. A pessoa fica ensaiando justificativas na cabeça para manter a posição de vítima, simulando vinganças elaboradíssimas e fantasiando com o outro implorando por perdão. Mas, gente, reparem bem no último ponto dessa lista. O mais chocante é que cada uma dessas simulações secretamente libera pequenos picos de dopamina no nosso cérebro. Ou seja, a gente acaba desenvolvendo um vício químico, sutil, mas muito tóxico pela nossa própria fantasia de retaliação. E como a gente sai dessa? Bom, essa tabela mostra perfeitamente que a mudança exige que o SARA e a DMN trabalhem em conjunto. O perdão verdadeiro significa fazer a troca completa desse álbum interno. A vitrola da DMN tem que parar de narrar a vingança e começar a ensaiar a reconstrução do seu futuro. E, ao mesmo tempo, o porteiro SARA para de filtrar o mundo pelas lentes da ofensa e volta a filtrar a vida normal. É uma transição mental e biológica super exigente, claro, mas absolutamente essencial para a nossa saúde. E, finalmente, chegamos à nossa última parte, a seção 5, a prova, o silêncio somático. Resolver o ressentimento tem uma cascata biológica claríssima que literalmente tira o nosso corpo de um estado crônico de guerra. Passo 1. Interromper aquela ruminação de madrugada devolve ao cérebro a sua faxina natural durante o sono profundo, que é a limpeza linfática. Passo 2. O sistema do nervo vago sai daquele estresse contínuo de luta ou fuga e entra num estado de relaxamento e calma. E o passo 3, o nível de cortisol finalmente cai, o que reduz a inflamação e restaura o equilíbrio do eixo cérebro-intestino. A sua biologia agradece profundamente. Mas olha, além de melhorar a nossa própria biologia, isso tem um impacto gigante no ambiente ao redor. É fundamental falar dos neurônios espelho. Sabe naquelas famílias onde existe um pacto silencioso de ódio contra um parente ou conhecido? Pois é, as crianças absorvem essa tensão neuralmente. Quando uma única pessoa faz o trabalho pesado e perdoa de verdade, ela quebra essa corrente intergeracional. Impedir que as gerações futuras herdem um ódio que nem é delas é uma forma viva e encarnada de caridade. O que nos traz ao conceito que eu acho mais revelador dessa análise toda, o silêncio somático. Pessoal, esse é o estado físico de quietude profunda, onde você simplesmente pensa no nome de quem te feriu ou evoca a memória e nada acontece. Não tem taquicardia, o peito não aperta, o estômago não revira. A ausência total de sofrimento autonômico é a prova absoluta e inegável de que o verdadeiro perdão foi consolidado. É quando a amígdala finalmente entende que o perigo ficou lá atrás, no passado. Para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar para vocês refletirem. Pensem nas feridas que ainda guardam. Quando o corpo físico relembra aquela dor lá do passado, ele denuncia um ressentimento escondido através de um estresse no corpo, ou ele revela a paz inabalável do silêncio somático. Entender que o perdão passa pela nossa biologia é o primeiríssimo passo para a gente conseguir se libertar de verdade. Muito obrigada por acompanharem a gente até aqui e até a nossa próxima jornada.